A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referentes a 17 de dezembro de 2023. Neste último trimestre do ano, estamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 12, nós vamos estudar sobre o modelo de missões da Igreja de Antioquia. E, para tanto, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 13, de versículos de 1 a 5, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Vamos fazer uma oração. Espero que você e a sua família estejam bem, com saúde, com alegria no Senhor, e que os estudos de hoje possam contribuir para o seu crescimento espiritual, conhecimento da doutrina bíblica, da história bíblica, enriquecendo a sua vida cristã. Vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor, referente à obra missionária ali na igreja de Antioquia, que Tu iniciastes pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, os Teus servos que estão meditando nesta palavra, para que possam ter conhecimento da Tua obra tremenda através dos séculos, Senhor. Desde o seu início, com os apóstolos, até os dias de hoje, com a Tua igreja estabelecida aqui na terra, no aguardo da volta do Teu Filho amado. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação hoje vai ser sobre a obra missionária que iniciou ali na igreja de Antioquia, na Síria. Antioquia vai ser a primeira igreja cristã formada por gentios. Então ela se forma no início do primeiro século cristão, e ali essa cidade da Síria, com mais ou menos 500 mil habitantes, muito importante, era 500 mil habitantes para os irmãos terem uma ideia, uma cidade de Santos. A cidade de Santos tem aproximadamente 500 mil habitantes, então era uma grande cidade naquela época, considerando-se a população mundial ainda muito menor que vemos hoje. Se Santos hoje ainda, com mais de 8 bilhões na Terra, ainda é uma grande cidade, imagine Antioquia com 500 mil habitantes na sua época. E ali surgiu uma igreja que nós podemos chamar gentílica, gentios
era a forma que os judeus chamavam aqueles que não eram judeus. Então, a cidade era habitada por muitos povos, havia uma confluência de mercadores que passavam por aquela cidade e ali se estabeleciam. E foi formada uma igreja. Pessoas que não eram oriundas do judaísmo. Com a morte de Estevão em Jerusalém, a igreja começou a ser perseguida por Herodes e os irmãos judeus se espalham por essas regiões, chegando a Antioquia. Ali, evidentemente, eles pregaram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve as primeiras conversões e a igreja cresceu e se formou ali o primeiro centro missionário da igreja conhecida. Nós não sabemos como Deus trabalha. Ele, às vezes, usa de meios que nós desconhecemos. A igreja de Jerusalém era uma igreja grande, importante. Na outra cidade, a cidade de Roma, era a cidade mais importante da época. Tinha também Alexandria. Roma, Alexandria, Jerusalém e Antioquia eram as maiores cidades naquela época. E Deus escolhe Antioquia para fazer a sua obra missionária. A igreja, quando se estabeleceu, cresceu, chegou a notícia em Jerusalém. Lá estavam aí os patriarcas da igreja, os apóstolos. E os apóstolos chamaram a Barnabé, fiel escudeiro da obra de Deus, e mandaram Barnabé examinar lá a igreja, porque, evidentemente, havia muito cuidado com a doutrina. Cuidado hoje que já não há muito nas igrejas, mas naquele tempo havia muita preocupação com a doutrina, não estabelecer nenhuma igreja que não estivesse debaixo da doutrina dos apóstolos, coisa que deveria ser seguida até hoje, coisa que seguimos até hoje na nossa igreja, e deveria ser seguida por todas as igrejas. Então eles enviam Barnabé para examinar, e Barnabé chega lá, vê que há uma verdadeira conversão, que há doutrina, e ele fica muito alegre. E havia ali naquela igreja alguns profetas e doutores. E é interessante porque ali se forma uma igreja diferente de Jerusalém, onde não há barreiras raciais. Lá em Jerusalém, formação judaica, então ainda havia muita barreira racial na cidade. Agora, aqui em Antioquia, não. Essas barreiras raciais tinham sido todas quebradas. Na igreja de hoje se fala tanto em igualdade. A igreja, ela sempre foi um lugar onde não há nenhuma diferença de pessoas. Ricos, pobres, raças diferentes. São resultado da conversão em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos torna todos iguais no Senhor. E aquela igreja estava assim, muito abençoada por o Espírito Santo. Foi usado poderosamente ali naquela igreja.
se manifestou poderosamente e usou os irmãos. Chamou, quando os irmãos oravam e jejuavam, chamou Barnabé e Saulo, que seria conhecidíssimo apóstolo Paulo, posteriormente, chamaram, e o Espírito Santo fala a liderança da igreja para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. E ali se inicia a obra cristã. É interessante também nós observarmos como Deus faz com a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, no início da sua fé, nós vemos que ela é oriunda de uma perseguição. Ele perseguia, ele consentiu na morte de Barnabé, perseguiu os cristãos. Ele se dirigiu à igreja de Damasco para prender cristãos. E no caminho da estrada de Damasco, Jesus ressurreto aparece a Paulo e o separa para a obra missionária. Mas isso ainda vai demorar tempo para acontecer de fato. Muitas vezes nós somos chamados por Deus e nos apressamos, mas Deus tem o seu tempo. Paulo ele fica muito alegre com a sua nova conversão, volta de Damasco para Jerusalém, começa a pregar, falar da sua salvação, mas ele não é muito bem aceito e ele tem que fugir da cidade. E ele vai para o deserto da Arábia. Depois ele volta a falar com Pedro. Depois de 3 anos ele volta a falar com Pedro. Mas fica 15 dias apenas em Jerusalém e ele tem que fugir novamente. E ele volta para a sua terra, em Tarso, no litoral sul da Turquia. E lá ele era família judia, que tinha cidadania romana. E ele fica lá por 11 anos, desde a sua conversão até Barnabé chegar a Antioquia. Ele fica no completo desconhecido, estudando a palavra de Deus, evidentemente pregando o evangelho na sua região, mas é uma pessoa que aparentemente não vai ser usada por Deus. Às vezes você está 11 anos na fé e pensa que Deus não vai te usar, e não é assim que funciona. E quando Barnabé vai para Antioquia, ele vai lá buscar Paulo em Tarso. Ele se lembra da conversão de Paulo, do testemunho que ele deu, e ele vai lá buscar. Barnabé é um grande companheiro, uma pessoa boníssima, uma pessoa com visão espiritual, e ele percebeu que Paulo ele tinha uma chamada de Deus realmente, e chama Paulo para vir ajudar a obra de Deus em Antioquia, assim que se junta ali Saulo, Barnabé, e aí os dois são separados agora para a obra missionária, e Barnabé, ainda com a sua grande humildade, ele chama o seu sobrinho João Marcos para fazer parte daquela viagem missionária. E assim inicia as missões cristãs. Barnabé, Saulo e João Marcos, eles vão primeiramente para Chipre, e Chipre era a cidade de Barnabé, e ali eles começam essa obra missionária viajando por toda aquela região. Quando chega em Perge, o João Marcos desanima, fica receoso porque a igreja não é só abençoada, mas recebe algumas perseguições, e João Marcos não aguenta. O jovem não aguenta a situação
e volta para Jerusalém. E isso mais tarde é motivo de desavença entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem Barnabé quer levar novamente João Marcos e, e Paulo não quer, mas mais tarde Paulo reconhece que João Marcos iria ser muito útil na sua vida missionária. Então tem ali em Antioquia o início das missões cristãs. E nos capítulos 13 e 14 de Atos nós vemos eles plantando igrejas e a obra crescendo. Então eles iam para as cidades, entravam primeiramente numa sinagoga, quando chegavam numa cidade tinha uma sinagoga judia, eles iam lá e explicavam para os judeus que Jesus era o Messias. Isso, irmãos, é algo muito corajoso, muito desafiador. É algo assim, tipo parecido você convertido do catolicismo, entrar na Igreja Católica e dizer que eles precisam deixar a idolatria a Maria. É a mesma coisa que entrar se converter do cristianismo de um, de um centro espírita e ir num centro espírita dizer que Jesus abomina aquelas cerimônias. Então, não era coisa fácil. Eles chegarem numa sinagoga e pregarem que Jesus era o Messias, que eles não precisavam mais fazer os sacrifícios que estavam fazendo, era coisa muito corajosa. E, evidentemente, que haviam reações. Muitos se convertiam, mas outros pegavam em paus e pedras para expulsá-los da cidade em que eles estavam. E assim eles foram fazendo essas viagens missionárias e eles prestavam contas dessas viagens à Igreja de Jerusalém. É um, é um início da igreja tremendo. Você tem que ler o livro de Atos, que vai mostrar as 3 viagens missionárias de Paulo, e depois a última para Roma, que vai mostrando todos esses detalhes, cidade por cidade, perseguições, conversões, as lutas, os desafios. Eu quero, através dessa lição, te encorajar a ler o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Leia com auxílio de um mapa. Hoje é muito fácil você entrar no Google e ver essas regiões todas. Então você vai assimilando onde são as cidades, o que esses homens fizeram lá e qual as lutas que eles passaram para nós sermos fortalecidos na nossa fé, porque pregar o evangelho não é coisa fácil, há muitas resistências de todas as partes, mas a igreja sempre foi vencedora. Passaram-se mais de 2000 anos desde que Paulo, Barnabé e Marcos saíram ali daquela cidade de Antioquia para levar o evangelho ao resto do mundo. Sofreram perseguições, sofrimentos. Paulo vem a ser preso e morto em Roma, mas o evangelho está firme até hoje. Até hoje, homens e mulheres inspirados por Deus, separados pelo Espírito Santo, têm feito essa obra ousada de levar o evangelho a lugares que nunca ouviram falar de Jesus e, portanto, muitas vezes ligados a outras religiões,
também vêm com pau e pedras para cima da igreja. Mas a igreja permanece fazendo a obra de Jesus na esperança, orando, jejuando, para que muitos se convertam ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca desista de pregar o Evangelho, porque no momento certo, na hora certa, a obra de Deus se realiza na vida daqueles que você prega a palavra de Deus. Que Deus te abençoe neste propósito. Vamos orar, sempre lembrando para orar também pelos missionários de hoje em dia, que estão em muitas partes do mundo em que a perseguição é severa, e também as dificuldades culturais e econômicas que esses nossos irmãos passam nesses lugares. Então, é importante a igreja orar por isso. Vamos orar? Senhor meu Deus, acabamos de meditar sobre esta obra, Senhor, em que o teu evangelho se inicia a se espalhar por todo o mundo através de Barnabé, de Paulo e de João Marcos, Senhor. Te agradecemos porque tu separaste esses homens e os preparaste para aquela obra. Continua separando e preparando homens e mulheres para esta obra missionária em todos os locais onde o teu evangelho é recusado, Senhor, para que a tua obra se estabeleça e pessoas venham à libertação através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esses irmãos que estão no exterior, Senhor, dando sustento de pão, Senhor, dando alegria familiar, Senhor. Ajuda-os a suportar as provações e perseguições. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.